paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Irmão, antes de ir para o assunto do vídeo, é uma coisa muito vergonhosa aconteceu na reunião da mocidade, parece que foi domingo em Diadema, São Paulo, né? Um ancião que se chama irmão Silvano, é o Silvano de lá, né? Então, em vez de ele ensinar a mocidade, ele falou umas coisas absurdas. Ele falou por ter cuidado com o calvinismo, porque o calvinismo é uma religião muito antiga, né? E que eles pregam a salvação, dizendo que a pessoa já está salva, mas mesmo praticando todas as abominações e o pecado, vai entrar no céu. Irmão, isso é uma mentira difundida, principalmente no meio do ministério de anciães, por não conhecer o que é o calvinismo, por não estudar. Como um dos que mais critica o calvinismo é o Luiz Carlos de Viçosa, ele que passa essa ideia, uma ideia que não é verdadeira. Irmão, nenhum calvinista genuíno fala que um salvo pode praticar todo tipo de pecado e vai entrar no céu, irmão. Os calvinistas que são genuinamente calvinistas, eles pregam que o salvo tem que ter uma vida santa. E outra coisa, ele abordar e falar que uma religião não tem nada de religião, irmão. É apenas uma linha de pensamento. Nós temos dentro da congregação muitos anciãos calvinistas e muitos anciãos arminianos. Entendeu? Nós temos dentro da congregação. Ser calvinista e ser arminiano não implica em nada da salvação. Porque uma linha de pensamento, a linha de pensamento define como eles entendem que a obra da salvação acontece. Entendeu? Como, por exemplo, os arminianos entendem que a salvação é pela presciência de Deus. Deus olhou lá no corredor da humanidade e viu os que havia de crer. E aí, baseando nesta fé prevista, né, Deus salvou ele. Os calvinistas já crê diferente. Crê que Deus salva os crentes através da eleição incondicional. Isso são linhas de pensamento. Agora, complicava se ferisse os pilares da salvação. O que é os pilares da salvação? É arrependimento, é fé, é justificação, é reconciliação, é regeneração, novo nascimento. Entendeu? Então, ressurreição dos mortos, juízo eterno, segundo a vida de Cristo. Tanto calvinista
como arminianos, nos pilares da salvação, eles estão juntos, irmão. Agora dá dó da mocidade, irmão. Mocidade. Vai para uma reunião da mocidade para ouvir mentira, engano. Uma igreja grande que tem em Diadema, São Paulo, ancião, tanta coisa para ensinar. Irmão, veja, eles passaram por cima do ensinamento. Tinha um ensinamento que foi dado, que era proibido falar de outras igrejas, sabe? Mas esse ensinamento, eu acho que eles pegaram ele e colocaram na lata do lixo. Porque tanto o irmão Salvador Bueno, como Hélio Bianco, como Luiz Carlos de Viçosa, nenhum deles respeitaram esse ensinamento. Passaram por cima. O negócio dele é ficar agredindo o que não pensa igual a eles. Só esse assunto. Mas nós vamos falar hoje um assunto que Deus me trouxe no coração. É o seguinte. Porque o Deus da Escritura é um Deus irado, né? Este é o assunto que nós vamos abordar hoje. Porque na maioria das igrejas evangélicas, né, Deus é apresentado como um Papai Noel. Entendeu? Como Papai Noel. Que só dá presente. Né, que está ali com a roupa colorida, com a barbinha branca, né? Que fica implorando para as pessoas crerem nele, entendeu? Pondo ele de joelho, entendeu? Pedindo pelo amor de Deus que as pessoas creiam nele. Só que esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, que a Escritura apresenta, né? Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus compassivo, longânimo, carinhoso, mas ele é um Deus irado. Por quê? Como conciliar a ira do amor de Deus? Muitas vezes dentro da nossa cabeça faz uma confusão quando pensamos em um Deus irado. Só que os escritores bíblicos, eles não tiveram nenhum problema em falar do Deus da Escritura como um Deus irado. Por quê? O que é a ira de Deus? A ira de Deus. A ira de Deus não é igual nós, que nos iramos, ficamos nervosos, com raiva. Não, essas coisas não habitam em Deus. A ira de Deus na Escritura é porque Deus, a sua natureza, o seu caráter é santo. Entendeu? Então, a ira de Deus é uma repulsa ao pecado. É uma repulsa à iniquidade. Como está lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade dos homens, que detém a verdade em justiça. Esta palavra no grego, deter, é a mesma coisa que afogar. Entendeu?
é a mesma coisa que afogar. Vamos dizer, pegar uma pessoa e afogar ela na água. Assim, deter a verdade é afogar a verdade, é matar a verdade. Então, dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade dos homens, que detém a verdade é injustiça. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Os seus atributos divinos, seu eterno poder, claro se entende pela sua manifestação natural na obra da criação. Então, muitos, por não entender, apresenta o Deus do Velho Testamento como se fosse diferente do Deus que age no Novo Testamento. Muitos que apresentar o Deus Yahvé, que é o Deus segundo o hebraico, Deus Yahvé, muitos que apresentar ele como um Deus mau, como um Deus monstruoso, como um Deus assassino, que mandou matar povos e até crianças. Irmão, esses adjetivos não cabem para Deus, porque assassino não encaixa para Deus, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele tem direito de tirar a vida de quem Ele quiser. Ele é o dono da vida. Ele é a fonte de toda a vida. Entendeu? Então, as pessoas que colocam essa monstruosidade em Deus é porque não conheceram os atributos de Deus. Não conheceram a Escritura Sagrada. Mas aqui nós vamos apresentar, primeiramente, em primeiro lugar, a ira de Deus é justa. Vejamos, tornou-se comum que muitos argumentem que o Deus do Antigo Testamento é um monstro moral, que não é digno de adoração. No entanto, os autores bíblicos não têm problema com isto. Na verdade, a ira de Deus é descrita como algo que está em perfeito acordo com a justiça de Deus. Paulo escreve: mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 2, verso 5. A ira de Deus, então, é proporcional à pecaminosidade humana. Da mesma forma, Provérbios 24 e 12 diz: se disserem, eis que não sabemos, porventura, aquele que pesa os corações não percebe? Não saberia aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? E aquele que guarda tua vida não sabe? E não retribuirá cada um conforme a sua obra? A ira de Deus na Bíblia nunca é coisa caprichosa, indulgente, irritável e moralmente ignóbil, que é a raiva humana. Tão frequentemente é ao contrário, uma reação correta, necessária ao mal moral, objetivo do conhecimento de Deus. Agora, o segundo parte, a ira de Deus deve ser temida. A ira de Deus deve ser temida porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A ira de Deus deve ser temida porque a parte de Cristo somos pecadores, juntamente condenados. Romanos 5, 1.
A ira de Deus deve ser temida, porque Ele é poderoso o suficiente para fazer aquilo que promete. Jeremias, capítulo 32, verso 17. A ira de Deus deve ser temida, porque a parte de Cristo. Deus promete o castigo eterno. Mateus 25, 46. Desses retratos são preservativos dos ensinamentos da Escritura sobre a ira de Deus. Encontramos descrições imensamente temíveis da ira de Deus, tanto no Antigo Testamento, que estão alguns exemplos. Eis a tempestade do Senhor, sua indignação já saiu, uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Jeremias, capítulo 30, verso 23. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a sua ira contra os seus inimigos. Naum, capítulo 1, verso 2. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda piedade e justiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Romanos, capítulo 1, verso 18. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as encherá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, verso 15. Agora, quarto, a ira de Deus é seu amor em ação contra o pecado. Isto parece contrariar a instituição, mas ouça-me, Deus é amor, e Deus faz tudo para a sua glória. 1 João, capítulo 4, verso 11, verso 8, Romanos 11 e 36. Ele ama a sua glória e acima de tudo, isso é bom. Portanto, Deus governa o mundo de tal maneira que traga para ele a máxima glória. Isso significa que Deus deve agir com justiça e julgar o pecado, ou responder com ira, senão Deus não seria Deus. O amor de Deus, sua glória, motiva a ira de Deus contra o pecado. É certo que o amor de Deus, por sua própria glória, é uma realidade muito sóbria para muitos. Não são boas novas para os pecadores. Afinal, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, verso 31. Agora, o quinto ponto da verdade sobre a ira de Deus. A ira de Deus foi satisfeita em Cristo. Aqui temos as boas novas. Definitiva, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Por causa de Cristo, Deus pode justamente declarar que pecadores estão justificados. Romanos 3, 26. Deus fez aquilo que não poderíamos fazer. Ele o fez que não merecemos. Dizia Charles Wesley, John Wesley. Exultou corretamente neste hino que fala das boas novas. E pode ser que poderia ganhar uma participação no sangue do Salvador. Ele morreu por mim, que causa sua dor por mim, que o perseguiu até a morte. Incrível amor, como pode ser que tu, meu Deus, morreste por mim. Então, irmão, aqui está as 5 verdades bíblicas sobre a ira de Deus. Então, a ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu sobre
Cristo. Ele pagou a nossa conta impagável e nos declarou justo no tribunal de Deus. Nós não fomos justificados em nós mesmos, mas no tribunal de Deus. O que significa isso? Porque Deus esqueceu o nosso pecado. A nossa culpa foi cancelada. E disse o Senhor, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus esqueceu do nosso passado. Então, uma declaração judicial de Deus, o que significa? Que Deus perdoou o seu pecado no passado, perdoa no presente e perdoa no futuro. A extensão da justificação, ela é passado, presente e futuro. Por quê? Porque Cristo bebeu o cálice da ira de Deus. Ele sozinho bebeu no seu lugar. Agora, tem duas imputações que aconteceu em Cristo. Primeiro, a sua conta foi creditada na conta de Cristo, na cruz, porque ele pagou a sua dívida impagável. Agora, a segunda imputação é que Deus pegou a justiça do seu filho e te vestiu dela. Agora, quando Deus olha para você, você agora que creu em Cristo, não é mais um réu diante do juiz. Agora você é um filho diante do Pai. A ira de Deus aplacou. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Então, irmão, o Deus da Escritura é um Deus irado, tanto no Velho Testamento como no Novo. Por quê, irmãos? Capítulo 6 de Isaías retrata como Isaías viu Deus ali, quando a majestade de Deus se manifestou. O que ele sentiu? Ele sentiu a morte, irmão. Ele sentiu a morte. Por quê? A santidade de Deus estava confrontando Isaías. E ele falou, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele sentiu a morte ali, mas porque eu sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu, irmão? O serafim voou, pegou uma tenaz, uma brasa do altar, colocou a brasa na boca de Isaías e purificou ele. Falou, passou de ti o teu pecado. Então, pecado do homem, nosso pecado, ele afronta a Deus. Eu não consigo entender como irmãos fala que são sal, vai batizar, uns vai até sapateando, falando em língua. Será que ele recebeu mesmo o Deus da Escritura? Porque o Deus da Escritura, quando ele se manifesta no homem, se manifesta para salvar o homem,
O homem não sente alegria, irmão. O homem sente o que ele sente? Ele sente tristeza. Por quê? Porque o seu pecado feriu a Deus. Por isso que Paulo fala lá, 1 Coríntios capítulo 7, que a tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz vida. Eu não consigo entender como a pessoa que veio para Cristo nunca sentiu remorso do que ele fez. Ele vem como se fosse numa festa de casamento, numa festa de noivado. Vai falando em línguas, ali falando em língua, sem sentir nada do que o seu pecado provocou em Cristo. Não é essas conversões que estão na Bíblia, irmão. As conversões que estavam na Bíblia, a pessoa se despencava ali, quebrantava seu coração, arrependido, porque ele se sentia indigno. Ele era confrontado. O seu pecado era confrontado. Igual Deus confrontou o pecado de Isaías. Ele falou língua lá. Não, irmão, ele sentiu a morte. Esse é o Deus da Escritura. Não é o Deus por aí que nós vemos pregar nos púlpitos aí, parecendo um Papai Noel. Entendeu, irmão? Não é o Deus da Escritura. Deus da Escritura é esse daqui, irmão. É esse daqui, que quando ele confronta o homem se quebranta, se arrepende, reconhece que o seu pecado feriu a Deus, que o seu pecado feriu a Cristo. Então, senti de trazer aqui esta parte, porque o Deus da Escritura é um Deus irado. Meus irmãos, fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.